Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores 8051. No vídeo de hoje vamos ver como funciona o direcionamento direto e o direcionamento indireto de dados no processador para entendermos nos projetos futuros que iremos implementar aqui no decorrer do curso exatamente o que estaremos fazendo com a linguagem Assembly e como estaremos tratando os dados dentro do microcontrolador. Então, segura aí. E de cara eu peço logo a paciência daquela galera que já está mais adiantada no conhecimento aqui do assunto de programação de microcontroladores 8051. Eu tenho que abordar estes tópicos de caráter mais teórico no começo, porque tem muita gente que está tendo o primeiro contato com estes processadores agora aqui através do nosso canal e também com a linguagem Assembly. Por isso que eu tenho que ensinar o passo a passo para entendermos melhor os projetos futuros, beleza? Então vamos ver o direcionamento direto primeiro, logo de cara com um código em Assembly, que eu recomendo que você digite os códigos linha a linha comigo e pratique em sua casa, faça a simulação, faça o debug. Isso é muito importante para você pegar bastante prática na programação, ok? Estou aqui com o nosso circuito de sempre, o AT89C51, que iremos utilizar nas simulações do Proteus, e o AT89S51 estaremos testando na prática em breve. Os nossos resistores aqui no port 0, cristal, o pino EA ligado ao VCC e o reset aterrado diretamente. Vamos para a IDE do 8051. Essa IDE eu já deixei para download no primeiro vídeo aqui do curso, então se não baixou ainda, faça o download dela também. Vamos em New para criar um novo arquivo e vamos começar a digitar o nosso código em Assembly. Vamos fazer um exemplo de direcionamento direto primeiramente. Então, um exemplo de direcionamento direto com o comentário. E aí, se você quiser, você já coloca o seu cabeçalho, como eu sempre recomendo nos códigos. Curso de 8051 em Assembly e todas aquelas coisas para deixar o seu código bem certinho. E é isso aí. Vamos iniciar então, como sempre, com a origem. Origem no endereço 0 de memória, com o comando org. Então, origem no endereço 0 de memória. Nossa label de início. Lembrando que as labels, todas as labels que você utilizar, coloque na primeira coluna, que é a sintaxe do Assembly. Vamos primeiramente mover para o endereço 20 hexa, um exemplo de endereço do microcontrolador, o valor constante BB hexadecimal. Então, move o valor constante para o endereço 20 hexa de memória. E aqui já é uma novidade, só que isso aqui não é o direcionamento direto. Esse aqui é o direcionamento imediato, como demonstramos no vídeo passado. Então estamos movendo uma constante. Está certo que o endereço 20 hexa não é um acumulador e não é um registrador, é uma posição de memória do processador, mas quando movemos a constante para ele é o direcionamento imediato. O próximo passo que vamos fazer é o seguinte: vamos pegar aqui, por exemplo, o endereço 23 hexa, estaremos movendo 20 hexa. Isso significa que a gente está movendo o conteúdo do endereço 20 hexa de memória, então move o conteúdo do endereço 20 hexa de memória para o endereço 23 hexa de memória. E qual o conteúdo do 20 hexa? O conteúdo é o BB hexadecimal, que foi o que movemos pelo direcionamento imediato. Ou seja, após estas duas linhas, 20 hexa e 23 hexa, estas duas posições na memória do processador conterão BB hexadecimal.
E agora vamos fazer o seguinte, vamos mover o conteúdo do registrador P2, o nosso port 2, um dos registradores externos do 8051, para o acumulador. Move o conteúdo do port 2 para o acumulador. E aí prestem bem atenção nesta linha de comando, pois já é muito interessante a nível de projeto. Port 2 é o nosso registrador de uso externo, então se temos acesso às flags dele, a cada bit dele, que são os pinos do microcontrolador propriamente ditos, podemos estar carregando qualquer valor nestes 8 bits e movendo para o acumulador. Ou seja, o nosso acumulador terá este valor que configurarmos de forma externa. Então é muito interessante de pensar isso, que estaremos configurando o endereço externamente, pode ser através de chaves, resistores de pull-up, pull-down e movendo para o acumulador. Isso aqui também é direcionamento direto. E vamos, por último, fazer uma soma. O acumulador vai receber a soma dele mesmo com o conteúdo do endereço 23 hexa de memória. Então, nesta linha, o comentário é mais simples de entender se eu fizer da seguinte forma. A igual a A mais o conteúdo da memória 23. Acredito que fique mais simples. Após esta linha, o acumulador recebe o valor dele mesmo, pois estamos colocando aqui, somado com o conteúdo do endereço 23 hexa de memória. E o end para o final do programa. Ctrl S, direcionamento direto, .A51, Enter para salvar. Vamos debugar logo esse código para que fique mais compreensível o que estamos fazendo aqui. Então vamos em Assembly, fechar o projeto anterior, vamos clicar, aliás, vamos primeiro clicar em Project, e aí direcionamento direto .A51 e damos um Enter. Tem que ser o mesmo nome do file em Assembly. E agora vamos em Build, nenhum erro e nenhum aviso, está sintaticamente correto o nosso código. Vamos agora fazer o Start Simulator e vamos debugar este código. O que queremos ver? Queremos ver os registradores, como sempre. Então você vem em View Registers, aí estão os registradores. Queremos ver os ports, então vamos em View Ports. Os ports começam sempre, por padrão, com o valor FF. Como podem ver aqui, 255, que espero que você já saiba que é FF em hexadecimal. Podemos clicar com a direita e passar para hexadecimal, e você vê aqui o FF. Então o nosso port 2 que estamos utilizando aqui também iniciou com FF. Vamos fechar aqui. E vamos também ver a memória, agora que estamos trabalhando com endereços de memória. Então, View Direct Memory, e aqui está a nossa memória. Os pontos de interesse são os endereços 20 e 23. Então, vejam aqui, 20 e 23. A memória inicia zerada. Vamos rodar, então, com Step Into. Clicando em Step Into, vejam que carregamos 187 no endereço 20 hexa de memória. Isso foi o direcionamento imediato que já vimos nos vídeos anteriores. Convertendo isso para hexadecimal, é o nosso BB. Então, está correto. Movemos a constante BB para o endereço 20 hexa de memória. Agora vamos mover o conteúdo do endereço 20 hexa de memória para o endereço 23. Após esta linha, ambos os endereços conterão BB hexa. Então, Next, 187, como sabemos, BB. Depois disso, o conteúdo de P2, o port 2, o nosso registrador externo, vai para o acumulador. O acumulador começa zerado. Após esta linha, ele vai para FF ou 255. 255, o FF hexadecimal. E por fim faremos a adição do conteúdo do acumulador com o conteúdo do endereço 23 hexa de memória. Vamos ver quanto que fica, pois o resultado desta adição vai para o acumulador. Então, mais um
Step Into, temos BA. Como sabemos, o acumulador é um registrador de 8 bits também do nosso 8051. Vamos fazer a soma aqui, pegando calculadora programador e o valor FF mais o BB. E aí vejam que temos uma coisa interessante aqui. FF mais BB acaba estourando o acumulador. Significa que ele recebe apenas um único byte, que é o B e o A. Este 0, que o à esquerda é omitido aqui, e o 1, não aparecem aqui no acumulador. E aí eu pergunto para vocês, este valor será que está perdido? Será que não temos como visualizar isso? Aí é uma sacada que veremos nas próximas aulas aqui no curso, mas este valor não está perdido. Ele vai para um registrador de carry do 8051, que iremos estudar mais para frente com certeza. Então não se preocupe com isso agora. Então, galera, este é o direcionamento direto. Quando movemos algum conteúdo passando pelos endereços de memória do nosso processador e fazendo esse trabalho com o acumulador e os ports, por exemplo, movendo o conteúdo de um port para dentro do acumulador. Então imaginem o port 2, ele inicia em 255. Se pegarmos o circuito propriamente dito ou fazermos essa simulação no ISIS, podemos setar os pinos para 0, por exemplo, aterrando eles ou utilizando chaves para modificar o nível lógico. Então estaremos movendo o conteúdo que quisermos para o acumulador e tratar este dado da forma que sirva para o nosso projeto, beleza? Agora vamos ver o direcionamento indireto. Vamos salvar aqui o direcionamento indireto, vamos fazer aqui no ISIS, que uma galera também me perguntou como fazer a simulação e o teste no ISIS Proteus. Vamos fazer isso com vocês também, aproveitando esta aula. O ISIS Proteus, você pode estar programando seus códigos em Assembly, pois ele tem um compilador interno. É muito bacana esta ferramenta do ISIS. Você salva o seu circuito, então este aqui já está salvo, com o microcontrolador que você quer programar, vem em Source, e aí Add Remove Source Files. Clicando aqui você tem que selecionar a ferramenta, perceba que ele tem compilador para AVR, compilador para microcontrolador SPIC, queremos o Assembly para 8051. Qual o processador? AT89C51, ele já pega aqui o que estamos utilizando. Então você vem em New, ele já abre a pasta para nós, vamos chamar esta de direcionamento indireto. .asm. Aqui é .asm, não é o A51, pois o A51 é a extensão da IDE que estamos utilizando. Enter para salvar, deseja criá-lo? Sim. Damos um OK. E vejam aqui embaixo, no processador, já temos aqui o hexadecimal associado ao processador. Vamos em Source, e aqui está o nosso arquivo, clicamos aqui, ele abre este editor bem clean, bem bacana de se trabalhar, e vamos começar a dedicar o nosso código em Assembly. Este aqui é o exemplo de direcionamento indireto. Curso de microcontroladores 8051 e aquela coisa toda que eu sempre recomendo, caprichar nos cabeçalhos. Quanto mais informações tiver, melhor para o seu projeto, melhor ficará mais organizado. No futuro também você vai consultá-lo e saberá exatamente do que se trata. É sempre bom. Então, origem no endereço 0 hexa de memória. Nossa label de início. Então, primeiro vamos carregar um conteúdo para um endereço. Vamos escolher agora o endereço 28 hexa, só como exemplo. Qual conteúdo? Vamos pegar a mesma constante BB, certo? Direcionamento imediato se chama isso. E aí, se você quer caprichar no comentário, você ainda diz que move o conteúdo ou a constante BB hexa
para o endereço 28 hexa de memória. Beleza, vamos utilizar o registrador R1, que é um registrador auxiliar do 8051, como um ponteiro para dados. Então, vamos pegar o endereço 28 hexa, e aí colocamos hashtag 28 hexa. Tem que ter cuidado para não confundir agora, pois a hashtag agora não indica uma constante, e sim o endereço 28 hexa de memória, e estamos utilizando o registrador R1 como um ponteiro para dados. R1 irá apontar para o endereço 28. Significa que apontando para o endereço 28, R1 funciona como um ponteiro para dados. Se ele aponta para o endereço 28, ele indiretamente está apontando para o conteúdo do endereço 28, que é BB hexa. Se você ainda não viu, pode conferir nossa aula sobre ponteiros do curso de linguagem Seance, que a lógica é a mesma. Então, R1 atua como um ponteiro para dados e aponta para o endereço 28 hexa. Após isso, vamos carregar o conteúdo no acumulador. Então, move a, e aí o comando @R1. Com isso, o acumulador recebe o conteúdo BB hexa. Vamos dar um absolute jump para segurar o código depois. Segura o código nesta linha. E o end para indicar o final do programa, como todo código assembly tem. E aí, galera, analisem bem essas linhas para entender como funciona o direcionamento indireto. Vejam o que fizemos. Utilizamos o direcionamento imediato para carregar um valor no endereço 28 hexa do processador. Configuramos R1, um dos registradores auxiliares do 8051, como um ponteiro para dados. Este ponteiro aponta para onde? Aponta para o endereço hexa, o endereço 28 hexa que configuramos. E aí, com o comando arroba, estamos carregando no acumulador o conteúdo do endereço para o qual o registrador auxiliar R1 aponta. Isso é muito interessante e muito eficiente em muitos projetos que estaremos vendo no futuro aqui no curso. Então vamos fazer esta simulação debugando o código aqui no Proteus. Ctrl S para salvar. E aí vamos compilar o código em source build all. Vejam que ele deu um OK, não temos nenhum erro e nenhum aviso, o código está sintaticamente correto. Beleza, então vamos debugar clicando em Step. Ele abre o nosso código aqui, bonitinho, dá uma colorida nele, e vamos em Debug, visualizar os registradores, e vamos em Debug de novo, pegar a memória de dados. Aqui está. E aí vamos ver o que acontece. Step into, aqui está BB hexa no endereço 28 hexa de memória. Direcionamento imediato, carregamos um dado constante, qual dado? BB hexa. Para qual endereço? 28 hexa. E agora vamos utilizar o R1 como um ponteiro. Damos um step into. Vejam vocês que R1 apresenta 28. E vejam aqui o 28 na memória de dados. Estamos apontando para o endereço 28 utilizando o registrador R1. Por isso, direcionamento indireto. Depois desta linha, vamos carregar o acumulador e queremos ver o valor BB hexadecimal no acumulador. Next, aí está, BB hexadecimal no acumulador, e depois ele fica trancado aqui com o nosso absolute jump cifrão nesta linha. Vejam vocês que está funcionando esse direcionamento indireto e estaremos trabalhando com isso em projetos mais avançados aqui no curso. Então este foi mais um vídeo do seu curso de microcontroladores 8051. Como sempre, clique em gostei e compartilhe com todo mundo este conteúdo. Se ficou qualquer dúvida,
comente aqui embaixo que estaremos respondendo o mais breve possível, pois é muito importante que você entenda este conteúdo inicial do nosso curso para quando passarmos para programações um pouco mais avançadas, você já esteja manjando bem aqui de Assembly e de 8051 também, beleza? Faça a simulação na IDE, confira os ciclos de máquina, isso é muito importante, e também comente aqui embaixo os resultados. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas demais redes sociais e curta a nossa fanpage no Facebook. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Aquele abraço e até a próxima!